Sou babaca por me afastar depois do meu amigo descobrir que será pai? Resumindo como essa amizade começou. Conheci um menino em 2024, ele tinha 21 e eu 22 na época, em um estágio temporário, e acabamos nos aproximando porque não gostávamos das mesmas pessoas no ambiente de trabalho. Compartilhávamos conselhos, almoçávamos juntos e com o tempo acabamos criando uma amizade. Apenas amizade mesmo. Eu namoro e meu namorado sempre soube da existência dele e nunca demonstrou qualquer desconforto quanto à nossa amizade, deixando isso claro para não acharem que havia segundas intenções. Um dia ele chegou muito nervoso dizendo que precisava de conselhos sobre uma coisa, mas que tinha vergonha de me contar. Eu disse que não o julgaria e que ele poderia conversar comigo sobre o que quisesse. O segredo era que ele tinha um filho, fruto de uma gravidez indesejada com a ex-namorada. A história, segundo ele, foi que após o término os dois tiveram uma recaída e ela tomou a pílula do dia seguinte após a relação. Porém, 8 meses depois, sem contato entre eles, quando o bebê já estava para nascer, ela entrou em contato dizendo que ele seria pai. Ele contou que amigos da ex disseram que ela queria engravidar dele para tentar recuperar o relacionamento e que, quando chegou em casa depois da relação, teria forçado um vômito para expelir a pílula. Ele compartilhou que desde então a vida dele virou um inferno, pois os pais nunca mais o trataram da mesma forma, embora sejam apaixonados pelo neto. A ex-namorada não se importa com a criança e inclusive ofereceu a guarda total para os pais dele, que aceitaram. Eu me compadeci com a história e sempre quis ajudar como podia. Ele chegou a conhecer minha família e eu até cedi o quarto de hóspedes da minha casa depois que ele teve uma briga feia com os pais por causa do filho. Entretanto, ele começou a fazer algumas coisas que me deixaram com o pé atrás. Primeiro, durante o estágio, ele começou a se envolver com uma garota do RH que trabalhava na sede em Curitiba e que já era comprometida. Eu avisava que aquilo não era certo, que ela tinha um relacionamento e que mesmo que ela não respeitasse o próprio namoro, ele não deveria aceitar ser o amante. Além disso, algo que me incomodava muito era que ele juntou dinheiro por 3 meses para viajar um final de semana para Curitiba para encontrar essa menina, enquanto os pais dele arcavam com 100% das despesas do filho dele. Outro ponto que me decepcionou muito foi quando eu contei para ele que nosso chefe estava me mandando mensagens inadequadas pelo Telegram e que eu não sabia o que fazer, pois tinha medo de ele me prejudicar em estágios futuros. Ele foi a primeira pessoa para quem contei isso e, mesmo assim, ele tentou se aproximar do chefe para conseguir uma vaga efetiva no escritório. Fiquei muito chateada na época por essas duas situações, mas tentei justificar pensando que ele estava cego de amor e desesperado por um trabalho. Nós dois saímos do escritório e continuamos mantendo contato. Ele inclusive ajudou minha família na mudança para a casa onde moramos hoje. Minha família acha ele bonzinho e prestativo, porém meu pai sempre disse que havia algo nele em que não confiava. Eu sempre o defendia, dizendo que ele era apenas imaturo, o que eu ainda acho que é verdade pelas conversas que já tivemos. Além disso, ele conseguiu um estágio para mim no fórum, já que a mãe dele é diretora. Fiquei lá por 1 ano e foi o melhor lugar em que já trabalhei. Nesse período, mantive bastante contato com a mãe dele e até hoje gosto muito dela. Ele dizia que as coisas em casa estavam melhorando com os pais. Depois que saí do fórum, passamos a conversar menos, mas ele sempre vinha me contar sobre as meninas com quem estava saindo. Eu sempre perguntava se ele estava se protegendo e ele dizia que sim. Foi aí que comecei a sentir que precisava me afastar, porque em determinado momento ele estava saindo com 3 meninas diferentes ao mesmo tempo. Conheceu a família de todas como um possível pretendente, o que eu acho algo muito íntimo para ser banalizado assim, e dizia não saber qual escolher, pois gostava de todas igualmente. Depois de meses enrolando essas meninas, uma delas por mais de 1 ano, perguntei o que elas sabiam sobre o fato de ele ter um filho, já que não acho correto começar um relacionamento escondendo algo assim. Ele respondeu que ainda não havia contado e que não sabia como contar. Eu disse que ele precisava falar, pois isso não é algo que se esconda. No fim, ele não contou e não ficou com nenhuma delas. Mês passado aconteceu o que para mim foi a gota d'água. Ele me ligou várias vezes à meia-noite. Acordei preocupada achando que tinha acontecido algo grave e atendi. Nessa ligação ele me contou que estava saindo com uma menina do antigo escritório e que ela estava grávida. Ou seja, ele engravidou outra menina em um período de 2 anos.
Mais uma criança que provavelmente ficará sob responsabilidade dos pais dele, já que nem ele nem a menina trabalham. Ele estava desesperado, dizendo que não aguentaria passar por isso de novo, que tinha sido diagnosticado com estresse pós-traumático depois do primeiro filho e que os pais o expulsariam de casa, pois disseram que aceitariam isso uma vez, mas não duas. Ele começou a dizer que estava pensando em se matar, e isso me deixou muito ansiosa e também brava, porque ele sabe que eu me sinto culpada até hoje por ter perdido um amigo que tirou a própria vida e eu não pude fazer nada. Ele inclusive pediu para ir para minha casa caso os pais o expulsassem, e eu não soube o que dizer e acabei dizendo que sim. Falei que ele precisava conversar com a menina, e ele disse que faria isso no dia seguinte. No dia seguinte, ele me contou que falou com ela sobre aborto e adoção, mas que ela não quis, o que o deixou ainda mais desesperado. Porém, ele sempre disse que era contra aborto, agora que é com ele, o aborto passou a ser uma opção válida? Eu realmente não sei o que fazer. Parei de responder às mensagens dele, mas me sinto culpada por me afastar justamente nesse momento e tenho medo de ele tentar algo contra a própria vida. Eu não acho que ele seja uma pessoa ruim, mas sim extremamente irresponsável e sem juízo. Por outro lado, depois de conhecer a mãe dele, fico ainda mais dividida, porque acho que ela deveria saber, mas também sei que não cabe a mim contar. Eu ia voltar a trabalhar no fórum em maio, mas acho que nem vou mais, porque sei que quando ela descobrir que ele vai ser pai de novo, ela vai saber que eu já sabia e não falei nada. Enfim, sou babaca por me afastar dele?